acompanhando, né, a programação que aconteceu aqui pela internet, muito bonita, muito boa, promovida pela irmã Dani, Lorena, Dejane e a Rita, e várias profissionais estavam aqui, né, falando sobre inclusão, né, sobre síndromes e algumas deficiências que nós lidamos hoje e das dificuldades que essas pessoas muitas vezes encontram de serem introduzidas no dia a dia da sociedade. Eu gostei muito de ter ouvido uma explicação dessa palavra, né, capacitismo. Eu creio que esse é o maior pecado, é a maior barreira, o capacitismo que Deus encontra de curar pessoas que têm síndromes, porque o capacitismo, ele é praticado pelas próprias pessoas mais próximas dessas pessoas, que olham e na visão daquela mãe, muitas vezes, do pai, na visão daquele avó, tio, parente, coitadinha dessa pessoa, ela nunca vai ser ninguém, ela nunca, eu via, não sei se foi a psicóloga falando, ela mesma estava falando de capacitismo, mas ela mesma cometeu, né? Ela disse assim: nós somos mães e pais que não podemos morrer. Como quem diz assim, nossos filhos nunca vão ser capazes de ser independentes. E eu vejo na Bíblia algo diferente. Eu nunca aceitei essas coisas. Na palavra de Deus está escrito que, desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, 26, versículo 26 e 27, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. E sabemos também que quando o homem pecou no paraíso, ele trouxe maldição, a terra foi amaldiçoada, o próprio homem recebeu maldição e a mulher. Isso também afetou a genética humana. Isso também afetou a genética humana. Eu também sou biólogo e hoje o meu maior estudo é ancestralidade, né? Eu consigo transformar um ratinho preto em amarelo, praticando o princípio da ancestralidade, né? Então, a gente vê que o pecado, ele trouxe uma mutação, ele trouxe uma mutação maligna no ser humano, no gene humano, né? E aí veio essas síndromes, essas debilidades. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte que está se referindo eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pode responder em voz alta. Adão morreu? Porque Deus disse: o dia que tu comeres da árvore do bem e do mal, tu morrerás. Adão morreu? Está fraco. Sim ou não? Deus não estava falando dessa morte. Deus está falando da morte pior que a morte física, que a morte espiritual.
Adão perdeu contato com Deus. Ele perdeu a intimidade, é isso que o pecado faz. O pecado nos mata espiritualmente. A gente começa a brincar, e cada vez o nosso coração vai se cauterizando. Me mostre aqui, depois que o Adão foi expulso do paraíso, me mostre ele falando com Deus de novo. Me mostre Eva falando com Deus, Adão falando com Deus depois desse fato. Nunca mais falou com Deus. Nunca mais. Deus ainda tentou conversar com Caim e Abel, e pediu uma oferta, e ele mesmo começou a discipular Caim e Abel. E Caim assassinou Abel. Porque a rebelião do pai e da mãe entrou nele. E Caim era um cara tão perturbado que ele disse assim: eu vou viver me escondendo pela terra, porque quem me vê me matará. Era um cara que vivia perturbado. Criou-se na vida dele uma debilidade. Ele foi o primeiro pai da síndrome de pânico. Ali, naquela situação de Caim, a gente vê pela primeira vez uma síndrome. E o próprio Deus disse: não, tu não vai morrer assim não, ninguém vai te matar. E Deus proibiu alguém de matar Caim. Deus disse: eu quero te ver agonizando mesmo. Quero te ver agonizando na terra, vivendo a vida com remorso, com medo. Então, o que acontece? Quando nós somos a imagem e semelhança de Deus, quando o homem pecou, ele perdeu. O pecado afastou o homem de Deus. Mas, quando o homem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele se torna a imagem de Cristo. Então, ele é reconciliado com a genética de Deus. Deus reconcilia o homem com a sua genética. E ele fala isso, né? Claramente aqui em 2 Coríntios, né? Preste atenção isso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Geralmente a gente só lê que somos nova criatura, né? Mas bora ver aqui. Diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, está falando do corpo, nossa casa terrestre, deste tabernáculo, deste corpo, se desfizer, vai se apodrecer. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Versículo 2. Pois neste tabernáculo, nós gememos nesse corpo. Esse corpo que o Adão pecou e a genética de Deus foi alterada pelo pecado, nós gememos. Desejamos muito ser revestidos na nossa habitação, que é do céu. Versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, os qual nos deu como penhor o Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo. Qual é o penhor?
Quem foi, olha lá, quem foi que engravidou Maria? Hein? Opa! Está dizendo que a gente, quando aceita Jesus, acontece a mesma coisa. Nós somos filhos de Deus através do Espírito, o penhor do Espírito Santo. Alteração genética. Sai a genética do homem, do primeiro Adão, e vem a genética do pai. Quem está captando aí, pode marcar, assimilar. Temos, portanto, versículo 6, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Quem quer viver uma vida na carne, que não tem vida espiritual, não busca Deus, está ausente do Senhor. Está com a genética de Adão. Enquanto nós estamos vivendo só no corpo, não temos vida no espírito, não estamos perto do Senhor. É isso que está aí na sua Bíblia, é isso? Vou ler de novo. Sempre bom, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Opa! Andamos por fé e não por... É isso que acontece com a maioria? Não. Anda por vista. Fulano está com câncer, vai morrer. O médico falou. Ainda ontem a pastora Elisângela estava testemunhando aqui, que ela ligou para mim, ai pastor, e agora? O mundo desabou na minha cabeça, meu neto nunca vai falar. O que foi que Deus falou para Moisés quando ele disse, Senhor, eu sou gago, sou um homem de palavras pesadas, meu irmão Arão fala fluentemente, porque Deus disse, eu que fiz a tua boca, e eu vou colocar palavras na tua boca. Queridos, todas essas síndromes dependem do pai e da mãe andar por fé. Ou no caso, se o pai e a mãe não têm Deus, o avô, a avó. Porque a criança que está em síndrome, ela não vai ter fé por ela mesma. Então, é preciso alguém que tenha já aceitado Jesus, esteja com a genética do pai e creia por fé que aquela realidade já foi alterada na vida dele. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Vamos pegar aqui a síndrome autista. A síndrome autista, ela é genética. Se uma criança é autista, o pai ou a mãe, ou os dois são também. Tem os genes autistas, tem autismo. Só que ainda não se manifestou. Ou se manifestou de uma maneira, e a pessoa sempre foi imperativa, foi considerada aquela pessoa problemática, rebelde, mas na verdade é o autismo. Que é coisas que estão estudando, é coisa nova. Bom, se aqueles pais, o pai ou a mãe, tem os genes autistas, os pais dele também têm.
Se os pais têm, mesmo que não se manifestou, os avós têm. Por isso que a maldição, ela é hereditária. Muitas vezes nós temos síndromes, problemas, que não se manifesta lá na raiz, vai se manifestar na terceira, quarta, quinta, sexta geração. Sexta geração. Dá um exemplo. Se eu cruzo uma rã albina, uma fêmea albina com um macho pigmentado, quando a rãzinha colocar os ovos vão nascer todos branquinhos, albinos. Parece que todos nasceram albinos. Porém, os olhos não é vermelho, é preto. O que quer dizer? Depois de 10 dias, aqueles girinos vão ficar todos pigmentados. Não vai ficar nenhum albino. Todos eles vão ficar pigmentados, porque nunca, né? Às vezes tem umas coisas na igreja, né? Que a jovem diz, era pastor, mas por quê? Meu filho foi a cara do fulano, mas minha filha, você não se casou com fulano, você não acha o fulano bonito? Ah, mas eu pensei que meu filho ia nascer lourinho como eu. Olha, quase sempre vai puxar para o moreno. Porque a genética é mais forte. Entendeu? Então, o que vai acontecer com aquele girino? Eles vão nascer branquinho, albino, parece que nasceram albino, com os olhos pretos. Depois de 10 dias, todos vão ficar pigmentados. Todos vão ficar uma rã normal. Porém, quando eles cruzarem, pelo menos 25% da ninhada vai ser albina. Porque eles seguraram a genética dentro deles. Quando aqueles 2 indivíduos que têm o albinismo dentro deles cruzarem, 25% daquelas 15 mil rãs que nasceram, 30 mil rãs vão ser albinas. Entendeu? Então, a pessoa, nem sempre quando ela tem uma síndrome, aquela síndrome se manifesta na geração patriarcal. Ela está ali, mas ela não se manifesta. O que gerou isso? O pecado. A terra foi amaldiçoada, o homem foi amaldiçoado, a mulher foi amaldiçoada, por causa do pecado. E é por isso que é importante, é por isso que o diabo não diz assim, não, tanto faz, qualquer caminho leva a Deus. Não, você precisa se tornar filho de Jesus. Foi Jesus que venceu a morte, foi Jesus que venceu a cruz, e só Ele tem a chave para alterar a genética do primeiro Adão, porque ele é o segundo Adão. Então, em Jesus, é o que está aqui, vamos lá. Versículo 8 diz assim, temos bom ânimo. Né? Versículo 8 de 2 Coríntios 5. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausente deste corpo para estarmos presentes com o Senhor, para que você possa expressar a genética de Deus, você tem que negar a carne.
Você tem que rejeitar a carnalidade, senão vai para o chiqueiro de novo. Não tem homem forte. Tem homem que anda em santidade, busca Deus, ora, medita na palavra e mortifica a carne. Preste atenção. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivam nele não vivam mais para si, mas vivam por ele. 16. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Queridos, eu tenho estudado muito isso. Tenho estudado muito isso. Aliás, isso vai ser a minha tese de doutorado. Eu tenho estudado muito isso. Mas isso está tão claro na Bíblia. A gente vê que a Bíblia é um livro muito atual. Olha aqui, olha. Do mesmo modo também o Espírito nos versículo 15. Ele morreu por todos, para que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Versículo 16. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ou seja, claro, todo mundo veio para a igreja porque precisava de uma cura. Todo mundo entrou na igreja porque estava enfrentando um problema financeiro, um problema familiar, um problema conjugal, um problema pessoal. Então, quando nós viemos à igreja a primeira vez, nós viemos atrás de Cristo para sarar nosso problema da carne, nossas síndromes, nossas deficiências, nossas doenças, nossos relacionamentos. Entendeu? Então, vou ler de novo, 16. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, criação, genética, é nova. As coisas velhas, genética antiga, do primeiro Adão, se passou, e tudo se fez novo. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Marque isso e leia. Leia várias vezes na sua casa. Leia. Então, em primeiro lugar, quando um papai, uma mamãe, quando a família, os avós, os tios, são pessoas de Deus, têm Jesus na sua vida, então eles têm que se ver com uma nova genética, genética de Cristo. Eles não têm mais que olhar para a criança com síndrome, ou para alguém que está com uma comorbidade, como coitadinho. Porque aquela pessoa, quando você se tornou a imagem de Cristo, ela também se tornou a imagem dele. Amém? E Deus não tem filho coitadinho.
Deus não tem filho desamparado. O salmista Davi falou: fui moço e agora sou velho, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. O que é que nos salva a nossa esperança? A forma de pensar, a forma de esperar. Se eu já perdi a esperança, que eu tenho um filho, um sobrinho, que eu tenho uma pessoa que é coitadinho, no meu entender, e que nunca vai poder chegar a ter uma vida normal, pronto, acabou, não adianta mais pedir nada para Deus. Eu já estou vendo isso. Por quê? Porque na esperança fomos salvos. O que vai salvar aquela pessoa que eu quero que Deus cure, aquela situação que eu quero que Deus transforme? A minha esperança. É por isso que eu nunca vi e me recuso qualquer criança da igreja como coitadinho. Como uma criança que não vai falar, ou que não vai abraçar seu pai, ou que não vai, porque nós não somos guiados pela medicina desse mundo, nós somos guiados pelos céus, pelo médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. E Jesus já quebrou essa genética velha, Ele já conquistou tudo o que precisamos na cruz do Calvário. Amém? Meu avô quebrou, meu bisavô quebrou, eu também sei que eu vou quebrar. Então você ainda está na carne. Porque o teu pai hoje é Deus, você é a imagem de Cristo, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, e o teu pai hoje é dono do ouro e da prata, ele nunca perde batalha, ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. A esperança, pela esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. São Tomé, né? Se eu ver, é para crer. Você nunca vai ver nada. Deus não trabalha com incrédulo. Assim como eu falei logo no início do culto, esse papo furado de, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou te dar isso, não existe. É a mesma coisa. Senhor, me mostra a tua glória, eu vou te servir. Não vai te mostrar é nada. Você tem que tomar um passo de fé. Você tem que declarar. Você tem que crer. O pastor Jael não pôde vir hoje. Está doente da coluna, mas eu me lembro que um dia ele entrou na sala comigo, lá em casa, e começou a chorar, de soluçar, e disse: pastor, por que Deus permitiu que a minha filha nascesse assim? Nunca vai me abraçar, nunca vai corresponder, nunca vai falar. Eu disse: quem te disse isso, Jael? O médico, porque a minha Bíblia não diz isso. Meu querido, pega um óleo, começa a ungir, toda noite tua filha, conversa com ela, olha nos olhos dela,
Quando ela desviar o olhar de ti, pega, Eloá, olha para o papai. Converse. Toda vez que ela for desviar o olhar de você, olhe para o papai e converse. Converse. Aí ela canta, abraça, beija, toma a benção. Quer dizer, se eu espero o que eu vejo, eu sou Tomé não agrada a Deus, não. Tomé é um incrédulo. Foi aquele que Jesus mostrou a mão para ele e disse, aqui, tu não queria ver? Ô Senhor da glória, agora eu creio que é tu. E Jesus olhou para ele e disse, bem-aventurados que não viram e creram. O bem-aventurado, que quer dizer mais que feliz não é o que vê para crer. Não é o São Tomé. O mais que feliz é aqueles que não viram e creram. Que não tem ainda o diagnóstico positivo, mas crê na palavra. Por quê? Porque crê que tudo já foi consumado na cruz do Calvário. Tudo já foi consumado na cruz do Calvário. Tudo. Versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É aí que muita gente não quer esperar. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paciência. Um dos frutos principais do Espírito Santo, e é o que Deus está me moldando esses tempos, se chama longanimidade. Eu estou nesse degrau da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito de ontem, para ontem. E hoje Deus está numa fase de me transformar numa pessoa longânima. Um dos principais frutos do Espírito é longanimidade. Já fiz muita besteira na minha vida e já desperdicei muitas bênçãos grandes porque não fui longânimo. Não soube esperar o momento certo. E às vezes Deus nos ensina coisas, até por pessoas que não têm nem Jesus, mas que são pessoas que esperam, aprenderam a esperar. Aprenderam a esperar. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Versículo 26, do mesmo modo também o Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, nos ajuda na fraqueza. Está enfraquecendo? Está querendo murmurar? Vai para os pés do Espírito e comece a afirmar a palavra. Palavra de afirmação. O Senhor me ama, o Senhor já comprou tudo na cruz do Calvário. Palavra de afirmação. Você tem que aprender a gerar o que você quer. Quando Deus foi formar a terra,
A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, mas Deus não olhou para a forma da terra, Deus não olhou para o abismo, e Deus não olhou para a escuridão. Deus focalizou no que Ele queria, na luz que Ele queria. Ele disse: haja luz, haja separação das águas e do firmamento. A mesma coisa, você está lutando contra alguém que você ama, que tem uma síndrome, que está tendo uma debilidade. Comece a visualizar, a declarar na vida dessa pessoa como você quer que ela seja. Comece a declarar. Pare de dizer: esse marido não tem jeito mesmo, é bruto. Não. Comece a declarar na vida do seu marido como você quer que ele seja. Na vida da sua esposa, como você quer que ela seja. Porque tudo foi feito pela palavra, e sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Tudo tem que haver declaração. Mas olha, o diabo é tão sujo que hoje, quando um crente fala isso é uma bênção, ele está ironizando. O moleque é sapeca, não para, apronta todas, aí vai conversar com a mãe: aí, seu filho, esse menino é uma bênção, pastor. Esse menino é uma bênção, irmão. Ela quer dizer o capeta. Não troque palavras. Eu creio que uma das coisas positivas da síndrome autista é que o autista pega tudo ao pé da letra. Ele ensina as pessoas que estão em volta dele a vigiar o que vão falar. Vai dizer para um autista: estou morrendo de fome, quando vê ele quer se matar. Então, você tem que começar a vigiar o que você fala, e começar a falar palavras que vão traduzir o que você quer que aconteça. Palavras que vão traduzir o que você quer que aconteça. É isso. E quando você aprende a fazer isso, as coisas vão se realizar. As coisas vão se realizar. Vai começar a haver luz. A tua palavra vai gerar poder no reino espiritual. Então, para de fazer trocadilho com palavras, para de ir atrás do diabo. Então, versículo 27 diz: aquele que esquadrinha o coração sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. O Espírito intercede pelos santos. Quem são os santos? Os espirituais, os que largaram a vontade da carne, estão servindo a Deus pela nova genética, pelo segundo Adão. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas, diga comigo, todas as coisas. Pastor, mas aquele salário atrasado, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? O carro não quer pegar, dá glória a Deus. Porque quem sabe você ia sair com ele, ia se envolver num acidente e ia morrer.
Aprenda a dar glória a Deus. Aprenda a ser agradecido. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O seu propósito. Não é o propósito da Mariazinha, não é o propósito da minha família, não é o propósito do João, não é o propósito do Manel, é do propósito de Deus. Do propósito que Deus tem para você. Versículo 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem como a imagem do seu Filho. Está escrito aí? Ou só na minha Bíblia? O quê? Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, não é mais unigênito, Filho de Deus. Está vendo? Houve uma alteração genética conosco. Não é mais o unigênito Filho de Deus. Jesus não é mais o unigênito Filho de Deus. Olha aqui, porque o que dantes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sacode aí 3 pessoas do teu lado e diz: ei, Jesus tem muitos irmãos. Amém? Eu sei que isso é difícil de entrar na primeira vez. Mas é o que está na palavra. Por isso que quiseram apedrejar Jesus quando ele chegou lá no templo e disse: vós sois deuses. Não diz a palavra que vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo? Pegaram em pedra para apedrejar. Mas ele falou algo que os profetas já tinham falado muito antes dele. Vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Como homens, nesse corpo, ele falou, perecereis. Mas o Espírito é de Deus. Então, versículo 30, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Hoje você não é mais pecador, hoje você é justo. Você foi justificado por Deus. Pode aplaudir Jesus. Sabe por quê? Você não pode ser glorificado sem ser justificado. Não pode. O céu é o lugar de gente justa. O céu não é lugar para pecador. Pecador não entra no céu. Para você entrar no céu, você tem que ser justo. Ter uma genética alterada, ser filho de Deus de fato. Ser justo. É o que está escrito aqui, aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Agora hoje eu entendo porque Jesus chega com aquela mulher
grega, que estava atrás dele, e ele pega pesado. Ele diz assim: tu quer libertação para o teu filho? Eu não vou pegar o pão dos filhos, libertação é pão dos filhos. Eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Chamou a mulher de cachorrinho. Aí a mulher, ao invés de se rebarbar, como muitos fariam, disse: ó meu Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Disse: mas eu já te aceitei. Tu é meu dono. Eu tenho prazer de ser cachorrinha do Senhor. O que aconteceu? Jesus orou para que o filho dela fosse curado? Não, ele foi curado instantaneamente depois dessa declaração, porque ela foi justificada. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Primeiro tem que ter a justificação, para depois vir a glorificação. Aí Jesus disse: ó mulher, não é mais cachorro. Agora ela entrou no patamar de filho. Ela passou para migalha debaixo da mesa, para cima da mesa, como era todos nós, sem Deus. A gente vivia no pecado, na prostituição, alguns nas drogas, outros entraram aqui doentes, sem cura, outros entraram com lar destruído. Não importa como você entrou, um dia você aceitou o Senhor da mesa. O Senhor disse: ó meu Senhor, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você passou para ser filho, para cima da mesa. E ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. E naquele momento seu filho foi curado. Porque quando você recebe a justificação, você vai ser glorificado. Ou seja, todas as bênçãos que Deus tem na terra, que Jesus conquistou na cruz, vai ser sua por direito. E entre essas bênçãos, a cura, a cura das síndromes também. Por que não? Sim. Quantas pessoas entraram na igreja cega e hoje estão vendo? Mudo e hoje estão falando. Deus cura. Deus salva, Deus liberta. Tudo depende da nossa fé. Sacode aí quem está do teu lado e diz: tudo depende da nossa fé. Então, irmãos, eu me recuso a aceitar algumas situações. Eu me recuso a ver no meio do povo de Deus pessoas coitadinhas, fracassadas. Não, isso não existe. Isso não existe. Eu quero terminar, eu quero mostrar 2 exemplos de Jesus, né? Lidando com essas situações. Primeiro, aqui em João 9, que Jesus se encontra com um cego de nascença. Um cego de nascença. E passando Jesus viu o homem cego de nascença, perguntaram-lhe seus discípulos: religioso sempre é religioso, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Hoje na igreja tem gente que tem até medo de dizer que está com uma doença, que já todo mundo já diz, é logo pecado. Eu já fui assim. Hoje eu entendo na Bíblia que tem coisas que precisam acontecer para glorificar a Deus.
Tem coisas sim, com certeza. A maioria das coisas que acontecem conosco, por exemplo, eu pego uma virose, por quê? A minha imunidade baixou. Por que a minha imunidade baixou? Porque eu me preocupei com alguma coisa. Então eu fiquei preocupado, fiquei chateado, ansioso, a minha imunidade baixa e a doença me pega. Não deixa de ser uma falta de fé da minha parte. Com certeza. Mas muitas coisas, irmãos, é para que Deus seja glorificado. E é por isso que a gente sempre fala, e tem pessoas que perdem bênçãos porque nunca testemunham. Porque Deus não é glorificado no silêncio. Opa, vou repetir de novo. Deus não é glorificado no silêncio. Ai, pastor, eu sou muito grato a Deus, porque Deus me deu o emprego que eu estava pedindo. É mesmo? Só está servindo para você, porque você não testemunhou. Então você não trouxe fé para outra pessoa que precisa de emprego. Então esse emprego só está servindo egoisticamente para você. Deus pode tirar a qualquer momento. Mas quando o seu emprego é um exemplo de fé para várias pessoas que por causa do teu testemunho tiveram fé para ir atrás e conseguirem outros empregos, então Deus vai te segurar naquele trabalho. Porque aquele trabalho, seu trabalho, glorifica a Deus. Deus glorifica a Deus. Então, passando Jesus por ali, viu um homem, perguntaram-lhe os discípulos, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para nascer cego? O moleque já nasceu cego, já pecou. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez o lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o quê? Enviado. Você quer ser curado de cegueira, você quer ser curado de uma síndrome? Decida ser um enviado. Decida ser, Senhor, eu vou ser aquela pessoa que eu vou passar minha vida testemunhando do milagre que o Senhor fez na minha vida. Um enviado. Né? Um enviado. E ele foi, levantou-se e voltou vindo. Essa é a minha fé. Aqui, em nenhum momento, Jesus tratou esse homem como um coitadinho. Nenhum momento, oh, coitadinho, meu querido, vem cá, vem. Não. O que tu quer que eu te faça? João 5. Depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados.
esperando a movimentação da água. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água. Então, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são. Engraçado que essas duas curas que eu li para vocês foi no sábado e deu a maior onda, porque Jesus mandou carregar o leito no sábado, porque religioso não ficou alegre, não fica alegre com a cura, ele só quer saber de dogmas. Queridos, o milagre de Deus já está na sua vida. Jesus já conquistou na cruz do Calvário tudo o que você precisa. Hoje, você só precisa ver o que você quer e declarar. Isso assim será com você. Creia. Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Mas ele te diz: come e bebe, porém o seu coração não está contigo. O importante para o homem ver o exterior, Deus vê o coração. Não importa o desafio que você tem. Hoje, se você vê, você confiar, você declarar, você decidir viver de uma forma espiritual, glorificando a Deus na tua vida, aquilo que você declara vai acontecer. Porque hoje você também é filho de Deus, é irmão de Jesus. Hoje você é herdeiro de Deus. E Jesus falou que as coisas que Ele fez aqui na terra, qualquer um de nós podemos fazer, e coisas maiores faremos, porque hoje Ele está junto do Pai e intercede por nós. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.